Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do... É nesse momento de desemprego, de estômago vazio, de inflação, de fome, de morte, 662 mil mortos, que o Brasil se agiganta aqui hoje nessa reunião histórica com as mais importantes centrais sindicais. E quero dizer a vocês que venho somar o meu esforço, pequeno, humilde, mas de coração e entusiasmo em benefício do Brasil. A luta de vocês, a luta sindical, deu ao Brasil o maior líder popular deste país, Lula! Lula! Viva Lula! Viva os trabalhadores do Brasil! Deixa eu mostrar esse primeiro vídeo aqui. Eu aprendi que a coisa mais fácil e mais barata no governo é cuidar dos pobres. Os pobres custam pouco, eles pedem pouco e eles se contentam com o mínimo necessário para sobreviver, o que é tudo. Dá uma paradinha, por favor. Dá uma paradinha. Isso daqui é uma premissa ideológica daquilo que eu estou tentando denunciar. O Lula está dizendo que os pobres se contentam com pouco, que as pessoas pobres aceitam apenas aquilo que é necessário para a sua sobrevivência. Não esquece. Ele é bom de comunicação. Não, mas ele é esporte não. É tênis. Por que você não treina, porra? Por que que não tem jogo de tênis? Isso é esporte da burguesia, porra. Não é não, ele tem razão. Fica uma coisa... Porque, olha só, Natação. a gente não pode andar na piscina. Por quê? Porque não abre pra população. Por que não é para a população? Não sei, eu vim aqui já perguntar. O dia que a imprensa vier aí, pegar o final de semana, essa porra fechada, o prejuízo político é infinitamente menor do que colocar dois guardas aí. Coloca dois guardas para tomar conta, coloca o bombeiro para tomar conta e abre isso. A gente acorda de manhã com caveirão na nossa porta. Eu tenho vídeo meu aqui, que, se eu achar aqui, caveirão. Caveirão acordando. Não, na minha rua não. Não tem não, né? Não Tem nego de metralhadora não. Tem, mas... Esse otário é para fazer discurso de otário? Eu não participo. Eu não participo. Então, isso Tá precisando. E onde a gente mora é terrível. É a faixa de Gaza. É isso, ó. Tu é muito... Tu não me engana não. Ó, bota essa inteligência toda pra estudar, ô sacana. Eu vou pra escola sempre, Leandro. Leandro, vai estudar, porra. Eu vou sempre. Gente, cara. Evidentemente que se você não tem nada, o pouco que você recebe, a migalha que você recebe, gera gratidão, gera reconhecimento numa gente tão boa e tão sofrida quanto a nossa. Mas o que bota a gente para frente, uma nação para frente, é o trabalho decentemente remunerado. E o trabalho, para ser decentemente remunerado, exige uma educação pública de qualidade, que exige uma mudança no salário dos professores, uma requalificação de todo o aparato produtivo do Brasil. O que bota uma comunidade para frente é ter a saúde, garantindo com a sofisticação necessária a prevenção e o tratamento das grandes e graves tragédias. Estamos vendo aí a pandemia. Mas o emprego é fundamental. Então, sobrevivência, aí está a grande questão. Continua, diretor. É cuidar do rico, porque o rico custa caro, é mal agradecido e é... Pois bem, olha o que o Lula está dizendo. Os ricos são mal agradecidos, eles são difíceis de cuidar. Eu vou dar o número para vocês. A petezada vem com toda a violência porque está proibido discutir coisas no Brasil, mas eles não vão fazer isso, porque aqui, ainda que serenamente, eu vou falar a verdade, doa em quem doer. Eu fiz um cálculo com números oficiais da Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda. Durante o período em que o Lula mandou no Brasil, ele está zangado com os ricos, porque ele passou para os ricos, via juro para banco, 4 trilhões com T de tapioca e 88 bilhões de reais. Você está me entendendo?
4 trilhões e 88 bilhões de reais foi o que o Lula tirou dos cofres públicos e repassou para meia dúzia dos barões do sistema financeiro brasileiro. No mesmo período, o Lula transferiu para os pobres, para a esmagadora maioria de pobres do Brasil, 332 bilhões com B de bola de reais na somatória das políticas sociais compensatórias. Porque nunca ninguém fez nada pelos pobres, esse pouco que o Lula fez pareceu muito. Os pobres custam pouco, eles pedem pouco e eles se contentam com o mínimo necessário para sobreviver. O que é duro é cuidar do rico, porque o rico custa caro, é mal agradecido e é Mas veja, o Lula acaba de falar um disparate em que ele, na prática, confessa, não é, de que o sistema é pró-rico e que os pobres são compensados apenas com o mínimo necessário e que são muito agradecidos, ou seja, são passivos, aceitam essa contradição. E há um aplauso absolutamente entusiasmado. As pessoas que, que tiveram oportunidade, não podem bater palma de forma tão acrítica, tão despolitizada, tão desideologizada, para um disparate que é um resumo daquilo que eu estou tentando falar. No Brasil não aguenta mais, sabe? Política social compensatória, migalha para os pobres e a substância do modelo econômico transferindo renda para quem especula e não produz, e o país indo para o brejo como nação. Eu espero que o Ciro, nessas eleições, não vá para Paris. Eu espero que o Ciro fique aqui no Brasil, que a gente sente para conversar e possa construir a verdadeira aliança política que ele sabe que vai ser construída. O Lula é esse encantador de serpente, né? Assim, vai na emoção das pessoas, cativo. Nós temos uma relação bastante antiga e ele quer sempre trazer a coisa para o lado pessoal. Não é pessoal. Eu atribuo ao Lula a contradição econômica do Lula, a contradição moral do Lula e do PT, todas. O Bolsonaro foi um protesto absolutamente reconhecido, respeitosamente por mim, contra a devastadora crise econômica que o Lula e o PT produziram e que ele apaga. Ele faz números assim e esquece. Se você tomar, e eu vou fazer isso durante esse debate, a média de crescimento econômico do período do PT é medíocre, é igualzinha a do Fernando Henrique Cardoso. O desemprego que está aí de 10, o Bolsonaro recebeu com 12, recebeu do PT. E a razão da minha distanciamento é que, infelizmente, o Lula se deixou corromper mesmo. Está com Gedel Vieira Lima, está com Renan Calheiros, está com Eunice Oliveira. Pesquise quem são essas pessoas. Meus amigos e minhas amigas, acabamos de realizar uma reunião da Executiva Nacional Ampliada do PDT, em que, por unanimidade, nós tomamos uma decisão. E eu gravo esse vídeo para dizer que acompanho a decisão do meu partido, o PDT. Então, ouvi o presidente do PDT, Carlos Lupe, que dá uma entrevista agora para falar se vai anunciar o apoio ao ex-presidente Lula. Vamos ver. Valeu, pessoal. Valeu, então. Olha, nós tivemos agora, nesse pesado momento, uma hora e meia de reunião com toda a executiva nacional do partido, mais os presidentes estaduais, os presidentes de movimento, os deputados federais de mandato, senadores, e tomamos uma decisão unânime, sem um voto contrário. Eu repeti isso 3 vezes, para se tivesse voto contrário poder registrar em ata, está gravado, a decisão de apoiar o mais próximo da gente, que é a candidatura do Lula, que eu chamo de candidatura do 12 mais 1. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar... O Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. Mas a profissão mais honesta é a do político. Sabe por quê? Porque todo ano, por mais ladrão que ele seja, ele tem que ir para a rua, encarar o povo e pedir voto. O concursado não. Se forma na universidade, faz um concurso e está com o emprego garantido pro resto da vida. O político não. Ele é chamado de ladrão, é chamado de filho da mãe, é chamado de filho do pai, é chamado de tudo, mas ele está lá.
encarando, pedindo outra vez o seu emprego. E muitas vezes consegue, outra vez não consegue.